Divórcio é um processo delicado, mas compreender como ele funciona pode te ajudar muito. Hoje nós vamos esclarecer um pouco do que você precisa saber sobre o assunto. Existem duas formas principais de divórcio, o consensual e o litigioso, e saber a diferença entre eles faz toda a diferença. O divórcio consensual é aquele em que o casal consegue conversar e concordar sobre tudo, divisão dos bens, guarda dos filhos, pensão alimentícia. É tipo um acordo amigável para resolver a situação da forma mais tranquila possível. O legal é que se os dois estiverem de acordo e não tiverem filhos menores de idade, dá até para fazer no cartório, sem precisar de um processo judicial. É rápido, mais barato e evita briga. Agora, se tiverem filhos menores ou questões mais complicadas, precisa ir para a justiça, mas ainda assim é mais simples que o litigioso. Já o divórcio litigioso é o oposto. Aqui o casal não se entende e não chega a um acordo. Pode ser porque discordam da divisão dos bens, da guarda dos filhos ou até de questões financeiras, como o caso de pensão. Nesses casos, cada um contrata um advogado e o caso vai parar na justiça. O juiz é quem vai decidir tudo. Mas olha, é um processo que pode demorar muito, ser mais caro e, claro, desgastar bastante emocionalmente. Resumindo, o consensual é para quando dá para resolver na conversa, com menos complicação. Já o litigioso é para quando não tem acordo e precisa da justiça para botar ordem. Se puder, sempre tente consensual. Mas se não der, tudo bem. O importante é resolver e seguir em frente. Outra questão que precisa ser definida no momento do divórcio é a partilha dos bens. Na comunhão universal de bens, basicamente tudo vira de ambos. Os bens que você já tinha antes de casar e o que vocês adquirirem juntos durante o casamento entram no bolo e são divididos meio a meio. A única coisa que fica fora são heranças e doações, que tenham sido feitas com cláusula de exclusividade. Ou seja, é um regime em que quase tudo é compartilhado. Já na comunhão parcial de bens, que é o mais comum no Brasil, o que importa são os bens adquiridos durante o casamento. O que cada um tinha antes de casar continua sendo só de quem comprou. Então, se compraram uma casa juntos durante o casamento, ela será dividida. Mas se você tinha um apartamento antes de casar, ele continua sendo só seu. A herança e as doações também não entram nessa divisão. Contudo, em algumas hipóteses de realização de benfeitorias em imóveis já existentes ou de crescimento de empresa constituída antes do casamento, o cônjuge pode ter direito a essa evolução patrimonial. Por fim, temos a separação total de bens, que é simples. O que é de um e o que é do outro, independente de quando foi adquirido. Cada um cuida do seu patrimônio, sem misturar as coisas. É como se, no casamento, vocês fossem financeiramente independentes um do outro. Entender o regime de bens é super importante, porque isso define como será a divisão em caso de divórcio. Quando existem filhos menores, precisa ser definida a guarda deles, ou seja, com quem eles vão morar e como os pais vão participar da vida deles. O mais comum hoje em dia é a chamada guarda compartilhada, onde ambos os pais têm os mesmos direitos e deveres. Mas isso não significa necessariamente que a criança vai morar metade do tempo com um e metade do tempo com o outro. Normalmente ela tem um lar fixo e o outro pai ou a mãe participa ativamente das decisões importantes, como escola, saúde e educação. É importante destacar que o grande benefício da guarda compartilhada é manter a convivência dos pais com as crianças na mesma proporção, já que a participação dos dois é ativa, além de ter regras mais flexíveis, o que facilita muito o dia a dia e a convivência e a harmonia. Mas, se os pais não conseguirem se entender, o juiz pode decidir pela guarda unilateral, onde um dos pais fica responsável e o outro tem o direito de visitar. Precisa ser definido ainda o valor da pensão alimentícia para os filhos, que é uma ajuda financeira para cobrir as suas necessidades, como alimentação, escola, roupas e até lazer. O valor é definido com base em 3 fatores analisados em conjunto: o quanto o pai ou a mãe que paga tem de renda, que é a capacidade, quais os custos com as crianças, que é a necessidade,
e a proporcionalidade entre ambos. A pensão alimentícia é um direito dos filhos e uma obrigação dos pais, tanto que não pode ser dispensada, e a ausência de pagamento é a única causa de prisão civil no Brasil. Em regra, a pensão alimentícia é paga até quando o filho completa 18 anos, podendo se estender quando mesmo estiver fazendo faculdade, mas cessando quando a conclui ou quando o filho completa 24 anos, bem como pode se tornar vitalícia em situações excepcionais, geralmente ligadas à condição que impede de alcançar autonomia financeira. A questão da pensão a ser paga ao outro cônjuge deve ser analisada caso a caso, mas leve em consideração a situação de cada um, especialmente a capacidade laborativa de quem está pleiteando a pensão. Por fim, com o divórcio, cessa o vínculo matrimonial e a pessoa pode deixar de usar o sobrenome do marido, se tiver inserido mesmo no seu sobrenome quando ocorrer o casamento. Essas são as questões mais importantes e que precisam ser decididas na ocasião do divórcio. Mas repito aqui que optar pelo divórcio consensual, sempre que é possível, é a decisão mais inteligente, por tudo que eu expliquei nesse vídeo.